Bem-vinda ao encontro online da Tribo Mãe. Esse conteúdo foi dividido em algumas partes para facilitar o acompanhamento. Não esqueça de assistir todas elas. Bom, então eu vou começar agradecendo vocês todas por estarem aqui junto comigo nesse momento, para a gente bater aquele papo. Como eu expliquei, tinha pedido para vocês lá no grupo qual que era o tema que vocês gostariam que eu falasse, e vocês pediram para que eu desse continuidade sobre a maternidade sobrecarregada, que a gente tinha conversado na semana passada, porque tinha ficado bastante mamães de fora daquela conversa. E eu vou, de vez em quando, parar um pouquinho só para dar uma olhada se eu não estou deixando ninguém para fora, né? Porque tem gente que entra aí aí, ó, só porque eu falei. Pedindo para entrar e eu acabo não vendo por estar conversando aqui com vocês, tá bom? Então, o que que eu fiz, já que a gente vai manter o mesmo tema da semana passada, o que que eu fiz? Eu fiz um resumão para a gente bater os pontos de novo do que eu tinha dito na semana passada, mas de uma maneira mais sucinta. Então, se alguém ficar sem entender ou tiver mais dúvida em respeito a esse tema específico, vocês me mandem mensagem depois e eu posso continuar essa conversa depois, tá? Eu tentei resumir de maneira que fique bem explicativo, tudo bem? Então, a gente começou semana passada falando sobre o dia ter 24 horas, né? E pode ser até uma bobeira pensar nisso, mas óbvio, né, que o dia tem 24 horas. Mas a gente se esquece, com o passar do tempo, que essas 24 horas que nós temos de tempo para dedicarmos a nós mesmos, ela acaba sendo acrescentadas diferentes atividades, né? Então, assim, a gente começa aí a nossa vida jovens, cuidando simplesmente da nossa própria vida, depois a gente casa, aí a gente tem uma vida de casado, uma casa para gerenciar, depois a gente tem um filho, 2 filhos, enfim. A quantidade de afazeres, de responsabilidades vai aumentando ao longo da nossa vida. Só que a gente esquece que o dia continua com as mesmas 24 horas e o que a gente quer fazer é dar conta de tudo. Então, a gente tem que entender que conforme aumentam essas tarefas e responsabilidades, elas não vão caber dentro das 24 horas que a gente tem num dia. Então, o que que a gente precisa fazer? É uma seleção de o que é mais importante, né? O que precisa ser primeiro, o que tem urgência em ser realizado nesse momento, o que eu posso delegar a outras pessoas, já que dentro das minhas 24 horas, né, dentro do meu dia, as horas não vão aumentar para eu dar conta, né? Então eu tenho duas escolhas: acabar me sobrecarregando psicologicamente, fisicamente, no sentido de eu quero continuar fazendo tudo, todas essas coisas que eu fazia antes, mais as novas coisas, ou eu vou viver uma vida mais tranquila, com mais paciência, né, dar mais atenção às minhas próprias necessidades também, não vou me negligenciar, entendendo que para isso vai implicar com que eu tenha que abrir mão, né? Porque é humanamente impossível dar conta de tudo. E isso é algo que eu achei até engraçado vocês terem pedido para a gente recapitular, porque acontece muito dentro da clínica, né? Quando a gente está atendendo um paciente, acontece muito do mesmo tema voltar em diferentes sessões. Então, às vezes, na primeira sessão a pessoa traz um problema, na segunda, na terceira, na quarta, daí ela sente que, não, já deu, agora eu entendi, acho que engrenei, acho que as coisas estão acontecendo da maneira com que eu gostaria que acontecesse. Aí, dali um mês, vem de novo, né, essa mesma questão. E é muito comum, né, porque para formar um hábito na nossa vida, ele leva um tempo, né? Para encaixar e adaptar as mudanças na nossa vida, tudo isso leva muito tempo. Então, também é importante a gente entender. Eu acho que tem alguém tentando entrar e eu não estou conseguindo. Só me dá um segundo. Ah, não, já deu. Então, é importante a gente também levar em consideração, colocar aí esse peso na balança de que eu não vou conseguir mudar o meu hábito, né, naquele instante que eu desejo que isso aconteça, né? Mesmo porque nem tudo que a gente passa dentro de uma terapia ou nem tudo que você lê num livro se encaixa no seu dia a dia. Então a gente tem que controlar um pouco também as nossas frustrações em relação a isso. Porque às vezes eu recomendo até livros
que eu acho incrível, né, de leitura, que falam sobre a parentalidade. Eu acho que são livros maravilhosos. E eu sempre falo, ó, o livro é incrível. Para a autora do livro, ou para as mães que o livro cita, funcionou muito bem. Então, a gente também tem que entender que nós não levamos a mesma vida que aquela mãe leva. Nós não temos a mesma rotina, a mesma quantidade de filhos, filhos com a mesma personalidade. Então, ter essa flexibilidade de entender que mudanças, criações de novos hábitos, também levam tempo para se adaptar. Então, você vai começar aí nesse trabalho, nesse esforço de vou me reinventar, né? Não vou tirar um pouco desse peso das minhas costas, vou ser uma mãe mais leve, vou deixar as coisas acontecerem. Passa 2 semanas, você sente que está naquele mesmo ritmo frenético de novo, tentando abraçar o mundo. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Toda semana você tem que dar uma puxadinha de novo, né? E se chamar de novo para aquele propósito que você se colocou. Então, estar sempre se relembrando, colocando às vezes até na sua própria agenda. Isso é uma coisa que eu sempre também falo dentro da clínica, pega a sua agenda, se você trabalha com agenda ou com planner, e coloca na sua agenda mensagens para você lá no futuro. Então, você passa aí uma semana de agenda e escreve lá, continue firme na sua dieta, por exemplo. Ou continue firme na mudança tal. Aí você passa mais umas 3, 4, 5 páginas, escreve de novo uma mensagenzinha para você. Para que você fique se relembrando dessa mudança, desse hábito que você quer atingir, esse novo hábito, tá? Então, ter aí sempre flexibilidade na mudança de hábito que a gente procura, para que a gente não venha a encarar uma frustração muito grande, né? Porque a frustração, normalmente, ela acaba com a nossa mudança de hábito. Então, por exemplo, eu me dispus a aprender francês, quero aprender francês. E é uma realidade minha, tá? Que eu tô vivendo. E eu, primeira semana, nossa, que belezinha, estudando horas aí no dia. Segunda semana já começou, não tá indo, não lembro o que eu tinha estudado na semana passada. E daí você vai ficando frustrada, que parece que não tá rendendo o que você quer. E a mesma coisa acontece em qualquer mudança de hábito, né? Eu ia fazer uma rotina mais leve, tô fazendo tudo que eu fazia de novo. Então, sempre tá se puxando e tolerando essa adaptação de um novo hábito, tá? E falando em tolerar, a gente conversou semana passada sobre tolerar o imperfeito. E muitas vezes, né, é melhor o imperfeito do que o não feito. Então, retirar de si essa cobrança de exigências, né? Então, de estar quero mudar o meu hábito e eu vou, nesse novo hábito, eu quero que meus filhos tenham uma alimentação mais saudável, eu vou delegar mais para os meus ajudantes, meu marido, minha mãe, quem está comigo em casa para me ajudar, e vou querer fazer X, Y, Z. E daí passa 1, 2, 3 semanas e você não consegue estar exatamente fazendo todas as coisas do que a sua mudança de hábito exigia de você, que você planejou que ela fosse assim. Então, tolerar que muitas vezes, por exemplo, eu não fiz aí um almoço hiper mega saudável para o meu filho, mas eu já fiz um almoço que não era tão junk food, né? Ou eu fiz, por exemplo, um almoço que não era um almoço congelado, mas também não era o almoço mais saudável do mundo, mas eu me dispus a fazer esse almoço. Então, assim, tolerar as imperfeições para que você continue no progresso da mudança. Tem alguém com... então, assim, tolerar, né, esse processo de mudança, porque ele leva tempo. E quanto mais a gente cobra para que ele seja perfeito, para que já logo de cara eu consiga estar fazendo todos os pontos que eu me propus, isso pode fazer com que a frustração que você venha sentir naquele momento seja tão alta que faça com que você desista. Então, é mais proveitoso que você entenda que não está perfeito, mas eu estou no caminho para. Tudo bem que hoje eu não consegui, né? Cada dia é um dia, a gente precisa olhar sempre para o aqui e agora, né? Porque todos os dias trazem circunstâncias diferentes, principalmente se a gente está lidando com criança, né? Quando elas têm o pico de desenvolvimento, vocês mais do que qualquer pessoa vão saber falar para mim, olha,
veio uma belezinha essa semana, entrou no pico de crescimento, parece que tudo que eu tinha feito caiu por água abaixo. E daí, se você não tem uma certa flexibilidade, o que que a frustração faz? Isso não serve para mim. Eu vou jogar tudo para cima e não vou mais seguir com esse plano, porque ele não serve, né? Então, às vezes, você ter essa tolerância com as imperfeições faz com que você persista na mudança e alcance o que você estava buscando, tudo bem? Então, não mirar no perfeito, mas no feito, naquele dia, nas pequenas vitórias que você vai tendo durante esse processo, tudo bem? Lembrando sempre do exemplo que eu dei na semana passada, da mamãe que tenta abraçar o mundo e que ela diz, a gente coloca esse propósito de querer abraçar o mundo no sentido de que eu estou fazendo tudo isso, eu estou me sobrecarregando para fazer o meu filho feliz, quando os nossos filhos querem, na verdade, não é as atividades mais bem boladas do universo, mas eles querem uma mãe mais relaxada ali, tranquila, mais leve, brincando, entrando na brincadeira. Então, assim, na atividade que eu vi lá uma blogueira postando no Instagram dela, ela fez toda uma fantasia de materiais reciclados na casa dela, era a coisa mais linda. Às vezes para você fazer essas fantasias, fazer uma máscara, fazer a roupinha com tudo de reciclado, vai te causar muito mais estresse, e daí na hora de brincar, você já tá por aqui, já não tá mais afim de brincar, vale muito mais você deixar toda essa parafernália de lado e tá bem, feliz, alegre, para fingir que você é, por exemplo, vamos brincar de Rei Leão. Então eu sou a mamãe leão, você é o filhinho leão. E você vai ficar de quatro no chão, vai fazer o barulhinho do leão, vai entrar na brincadeira sem parafernália nenhuma, mas você tá muito mais de espírito ali, entende o que eu quero dizer? Se você consegue fazer toda a máscara e tudo que aquela blogueira postou sem se estressar, sem se sobrecarregar, ótimo, vamos fazer. Talvez uma vez na semana é fácil, talvez se encaixe na sua rotina. Mas caso não encaixe, é isso que eu quero que vocês entendam. Que a criança prefere muito mais ter o simples, mais ali por inteiro, né, de coração, com aquela energia gostosa, do que ter toda aquela firula e a mamãe não está ali naquele momento, né, de bom grado, ela já está tão cansada e tão estressada que ela não dá conta de estar ali por inteiro, entende? Então, colocar na balança, né, o que vale mais? Esse momento especial, essa qualidade de tempo com meu filho, ou eu fazer tudo isso que está sendo bombardeado aí na mídia para que eu entregue para o meu filho, tá? E vocês vão adaptando aí os meus exemplos conforme a idade do filho de vocês, tá? É difícil dar exemplo de cada idade, mas assim, um geralzão para vocês entenderem, tudo bem? O outro tópico que a gente falou na semana passada é o auto bem-estar, é o cuidado de si mesmo. Eu vou repetir a frase que eu falei, que eu acho muito importante, que é que quem nutre precisa estar nutrido. Isso é muito importante. É muito difícil dar aquilo que você não está cheio de, tudo bem? Então, assim, ainda que eu tenha o desejo de dar carinho, de dar amor, de dar atenção, vamos falar da atenção, né, de dar atenção para o meu filho, se eu estou cheia de ansiedade, de temor, se eu estou com raiva, se eu estou nervosa, é muito difícil dar essa atenção por inteiro, né? A gente explode rápido e é difícil você mascarar isso para a criança. A gente pode tentar, mas aí pouquinhas coisinhas que elas fazem a gente explode, né? Eu brinco que a gente pipoca, né? Então, assim, aumentou a temperatura ali, você pipoca. Então, pensar sempre em estratégias durante o meu dia a dia, durante a minha rotina diária, de colocar pequenos breaks durante o dia, tá? Então, por exemplo, vou dar agora exemplo de mamães que têm bebês pequenininhos, né, que dependem muito dela. Tem muitas coisas que a gente não consegue delegar a outras pessoas, né? Como o amamentar, ou como aquela mãe que está passando ali pela fase dos
7 meses até 10 meses, mais ou menos, onde o neném começa a se ver como um ser separado da sua mãe, como um ser único, né? O cérebro dele começa a entender que ele e a mãe não é uma coisa só. E a criança passa pela angústia da separação, né? Ela tem medo de perder aquela mãe e a criança vira um coalinha, né? Ele gruda naquela mãe e não larga por nada. Então, assim, para você que está passando por momentos como esse, por exemplo, que talvez a amamentação só você consegue ter, o neném não mama fórmula, ele está só no peito, o pai pode arrotar esse neném, né? Você pode tentar delegar outras coisas, ainda que pequenininhas. Eu não estou pedindo para vocês tirarem, ai, tira 1h30 aí na parte da manhã, 1h30 na parte da tarde para você descansar. Se essa não é a sua realidade, são pequenos breaks, é 10 minutinhos, é 15 minutos que você consegue tirar. E eu falei para as mamães, são coisas simples, tá? Que parecem bobas. Mas, por exemplo, o fato de você pentear o cabelo com uma escova, que ela massageia o couro cabeludo, isso aumenta a irrigação cerebral. Isso faz com que o seu cérebro relaxe naquele momento. Ou o fato de você ir passar um creme no rosto, fazer uma limpeza de pele, lixar as suas unhas, porque às vezes na maternidade a gente não consegue passar um esmalte na unha. Mas só o fato de você cuidar, de lixar a unha, coisinha simples. É uma maneira de você dizer para você mesmo que você é importante, que você se ama, que você merece um cuidado. E isso eu reforço sempre com as mães, tá? Eu sei que quando a gente tem filho, ele é a coisa mais importante da sua vida, ele vem em primeiro lugar, mas eu falo que ali, ó, quase empatado, tem que vir a mãe, tá? Ainda que a criança esteja talvez meio passo na frente, a sua importância para você mesmo tem que estar muito próximo, tá? A gente ensina muito os filhos pelo exemplo. E mostrar para eles que eu tenho um autocuidado vai fazer com que eles também desenvolvam um autocuidado e não sejam dependentes de outra pessoa. Porque o que que isso mostra para a criança? A minha mãe tira o tempo dela para cuidar dela. Então, logo, eu também tirarei tempo para cuidar de mim. Quando a criança vai crescendo, tá? Isso é algo que a gente aprende no inconsciente, que fica impregnado, eu diria, na gente, a nossa forma de ser conforme a gente vai crescendo. Então, ao ver a mãe se cuidando, olha, filha, agora é o momento que a mãe vai tipo, pentear o cabelo. Você quer escova para pentear o seu? Olha, mamãe penteia o cabelo, penteia o seu também. A gente tem que se cuidar, né? Olha só como eu, né, faço esse carinho, passo esse creme, dá um creminho que a criança pode passar também nela, enfim. Você vai mostrando para a criança que o autocuidado, né, que nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar, que nós não devemos isso a outras pessoas. Isso é muito importante, porque ao se relacionar com outra pessoa, né, não tem aquele vínculo de dependência. Seu filho entende que ele é capaz de se autorregular. E isso, eu acho que é um presente que a gente dá para os nossos filhos na vida adulta, né? Então, assim, ao entrar dentro de uma empresa, ao se relacionar com um amigo, ao ter um relacionamento conjugal, ele entende que a responsabilidade de fazer ele feliz é dele mesmo. Eu sou a primeira pessoa que devo estar interessada na minha felicidade, em me autorregular, né? Em me manter feliz. Então, como que a gente mostra isso para o nosso filho? Fazendo por nós, né? É pelo exemplo que eles aprendem de forma marcante, que fica, que é uma coisa você falar para o seu filho assim na adolescência, não, esse relacionamento que você tá é abusivo, ou esse relacionamento que você tá doentio, quando a gente nunca mostrou para eles um autocuidado próprio, né? Eu nunca mostrei para o meu filho que eu sou autossuficiente, né? Eu posso me fazer o bem que eu necessito, né? Então é uma maneira de mostrar para eles esse cuidado pessoal. Então não se sintam culpadas em, eu vou tirar 10 minutos para tomar o meu chazinho quente sem ninguém atrapalhar. Ó, marido, agora você fica, eu vou colocar 15 minutos, nem que se eu tiver que colocar no relógio, vou pôr para despertar. É 15 minutos para eu tomar meu chazinho, é o que eu preciso, só que eu não quero ser interrompida. Você não está mostrando para o seu filho de, nossa, minha mãe nem liga para mim, né? Para ela era mais importante tomar o chá. Tem uma outra visão, é a visão de, nossa, a minha mãe, ela tira esse tempo para cuidar dela. Então quer dizer que ela é importante, assim como quando eu faço algo por mim,
para mim, é porque eu sou importante para mim mesmo. Então fica essa a mensagem, tá? Mudar sempre, a gente falou sobre isso na semana passada, mudar a mentalidade de que a boa mãe é aquela que abre mão de si, que se sacrifica. E eu gosto de falar também sempre em terapia que nós precisamos mudar essa ideia de que maternidade ou ser mãe é padecer no paraíso. Eu falo que a gente tem que trocar o padecer no paraíso pelo evoluir no paraíso. E evoluir nem sempre é fácil, é desafiador, mas é diferente de padecer, de sofrer, porque essa palavra, né, de padecer ou sofrer, ela remete o sofrer sem mudar aquela situação, né? Eu sou apenas sujeito vulnerável daquilo. Então, a maternidade me faz sofrer num lugar onde é maravilhoso e eu nada faço ou aprendo para sair dessa situação de sofrer, né? Então, a gente prefere dizer evoluir no paraíso. Então, aprender nem sempre é fácil, é trabalhoso, né? É complexo, mas não quer dizer que a gente também é necessário estar sofrendo para que isso tudo aconteça. Tá? Se você se interessa por esse conteúdo, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Isso ajudará a fortalecer ainda mais a nossa tribo. Links na descrição.